Atenas pode ser descrita como o berço, o local de nascimento de muitas coisas. Democracia, mitologia, filosofia, teatro, lógica, cidadania, arquitetura, Jogos Olímpicos e a lista vai longe. E se falamos de pessoas, então, Sócrates, Platão, Aristóteles, Herodes, Péricles e mais diversos nomes mitológicos, como Teseu e Perseu. Tudo que falamos até agora nasceu em Atenas. Pessoas, lugares, coisas. Então, descubra agora a cidade do Velho Mundo. Chegamos em Atenas e uma das primeiras coisas que chamou nossa atenção foi como o centro lembra São Paulo. Meio caótico, cheio de vida, mas logo ali do lado você vê ruínas e construções com milhares de anos de história antes de Cristo. Estamos hospedados no bairro de Monastiraki e no nosso primeiro dia fomos ao Museu da Acrópole, mas não deu para gravar. Então o primeiro destino do vídeo é a própria Acrópole, e se você curte história, vale muito a pena ir primeiro ao museu para depois subir até lá. Atenas recebe cerca de 10 milhões de turistas por ano, então é normal encontrar filas e multidões. A maioria dos turistas vai no verão, que além de lotado, é bem quente, com médias de 33 graus em julho e agosto e cerca de 30 graus em setembro. A Acrópole é o ponto mais famoso de Atenas, um sítio arqueológico incrível, com vista panorâmica da cidade e construções que têm mais de 2.000 anos. Estamos na Acrópole, a Acrópole apenas, né? Na frente dele, o majestoso Parthenon, construído em homenagem a Atenas, a deusa grega, que leva o nome da cidade por conta da mitologia, né? Que Poseidon e Atenas estavam brigando, Poseidon deu o mar lá. Isso, muito bem. E Atenas deu para eles a primeira oliveira. E aí, porque é uma árvore, que aí deu o fruto, a oliva, e aí delas, as azeitonas, eles fizeram azeite de oliva. E aí, é uma réplica, né? Porque tá muito destruída, com algumas partes do que restou. Algumas partes estão aqui, outras estão no museu, que a gente foi ontem. Na verdade, segundo a lenda, Atena e Poseidon disputaram para ver quem daria nome à cidade. Poseidon criou uma fonte de água salgada e Atena ofereceu uma oliveira. Como o povo achou o presente dela mais útil, a cidade ficou com o nome de Atenas. Eu recomendo você ir primeiro no Museu da Acrópole, fica ali do outro lado, que é aqui perto.
e depois vir pra cá, porque lá explica toda a história da Acrópolis, do que realmente aconteceu aqui e tal. E ontem a gente viu que a Athena Parthenon, essa construção principal, foi invadida e até explodida. Na época que os bizantinos tomaram aqui, numa das guerras, eles simplesmente jogaram coisa lá dentro, pólvora, e explodiu. Por isso que tá esse negócio, assim, ainda poucas partes estão bem reconstruídas. E aí agora a gente estava escutando vários outros guias falando que essa parte, esse tom de marrom, não marrom, né, um bege mais escuro, creme. Esse tom de creme, era branco. E o mármore, que tá os pedaços em branco, demora cerca de 40 anos para chegar no mesmo tom, desse tom mais cremoso. Então esses brancos foram as partes que eles conseguiram reconstruir para dar uma ideia mais próxima do que era, né? E do que a gente ouviu também é que esses blocos são todos partes da estrutura de lá de dentro. E eles vão fazendo isso, todo esse processo, para pôr de volta tudo em pé. Além do templo principal, a Acrópole inclui outros pontos, como o Erechtheion, Templo de Athena Nike, o Teatro de Dionísio e o Propileu na entrada. O ingresso normalmente custa cerca de 20 euros, mas em alguns feriados e datas específicas, a entrada é gratuita, e a gente teve sorte de visitar justamente num desses dias. Além disso, tem o Odeão de Herodes, que é até hoje usado para concertos e eventos ao ar livre. Aqui é o teatro, que até hoje tem concerto, principalmente show de música. A gente acha que esse aqui é o de Odeon, Odes. A gente vai botar o nome. De alguma coisa. E a gente tentou ingressos para cá, vai ter uma apresentação de orquestra com banda de rock para, acho que hoje ou amanhã, já tá esgotado. E tiveram duas bandas que gravaram shows aqui, que é o Foo Fighters e o Coldplay. O do Foo Fighters, inclusive, muito bom. Logo em uma das entradas, a entrada que a gente veio, você instintivamente sobe. E a gente acabou achando aqui, por olhar no mapa, e a maioria das pessoas vem sem entrar nessa parte do parque. Então tem um teatro pra lá, tem mais algumas coisas. Esse é o Teatro de Dionísio, construído lá no século V a.C. É considerado o berço do teatro grego. E nessas cadeiras de mármore aqui embaixo ficavam membros da nobreza, enquanto lá em cima era reservada para o povo comum. Era uma forma de mostrar a diferença social até na hora de assistir às peças de teatro. Quanto mais perto do palco, mais alta a classe social. Depois da visita, a gente aproveitou para experimentar o típico iogurte grego. Também passamos pelo mercado de pulgas e pelas ruas centrais no caminho de volta ao hotel.
Como a gente jantou ali por perto, aproveitamos para passar em frente ao parlamento, onde acontece a troca das guardas. Eles fazem esse ritual em homenagem ao soldado desconhecido, que representa todos os gregos que morreram em guerra sem terem sido identificados. As trocas de guarda acontecem de hora em hora todos os dias. Lemon juice? Thank you. Queijo e massa folhada. Ele não é tão doce, né? No começo do segundo dia, tomamos café da manhã e partimos para o Templo de Zeus Olímpico. Foi mais um lugar que conseguimos visitar de graça. O Templo de Zeus Olímpico começou a ser construído no século VI a.C., mas só foi finalizado mais de 600 anos depois, durante o Império Romano, pelo imperador Adriano. Era o maior templo da Grécia na época, dedicado a Zeus. Hoje restam só algumas colunas em pé, mas mesmo assim dá para ter uma ideia do tamanho que ele teve um dia. Se você for num dia comum que é preciso pagar, dá para ver bastante coisa do lado de fora. Tem pontos como esse do vídeo que dá para enxergar bem sem precisar entrar. Inclusive, esse pessoal de bike está fazendo um tour guiado e só passou por fora para ver que tem um lugar que nem precisa entrar para aproveitar. No mesmo estilo de aproveitar sem ter que pagar, a gente foi andando até o próximo ponto, o estado Panathinaikos. Ele é o único estádio do mundo feito totalmente de mármore, e foi onde aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896. No último final de semana de setembro, na Europa, tem um programa que chama European Heritage Night, algo do tipo, que eles liberam a maior parte dos museus de graça para a população, para qualquer pessoa ver, conhecer, visitar, e é uma iniciativa muito legal. Então hoje a gente foi no Templo de Zeus, de graça, e aí a gente acabou de passar no estádio Panathinaiko, isso, tá, que foi onde aconteceu as Olimpíadas, se não me engano, de A primeira Olimpíada moderna. Isso. E aí eles fizeram em homenagem, né? Um estádio todo de mármore. Mas lá não tava de graça. Não, lá infelizmente não tava de graça, tinha que pagar, mas você consegue ver do lado de fora. E aí a gente viu do lado de fora, tirou umas fotos e agora a gente tá voltando sentido do nosso hotel e a gente parou simplesmente numa floresta no meio da cidade. Maravilhosa. Mostra a floresta. É pra você mostrar a floresta. E aí, nesses finais de semana, geralmente tem eventos também pra população, principalmente pra criança, né? Pra conscientizar, né, da história deles, de todos os países. E aqui no parque a gente consegue ouvir uma música, então deve estar rolando algo também. Como que a gente mais faz nessas viagens é andar e comer, fizemos uma pausa para o almoço com comidas típicas da Grécia antes do nosso próximo passeio. Um tour guiado que fechamos pelo Get Your Guide. They had a game. It was called Kryptia. Krypo in Greek means hide, so something like hide and seek. Every year during summer,
Spartans were spread out of the forests and they were chasing slaves. The winner was the Spartan who had the biggest number of bodies, but of course not alive. So people were chasing people. I can see the panic in your eye. You can see that you can visit part of the day. We're not like this anymore. We'll let that crow pass behind. No nosso tour, estava incluído uma guia, que ia contando várias histórias e mitologias dos lugares por onde passávamos. A primeira parada foi em Tóricos, e de lá seguimos em direção ao Cabo Sunião. Tóricos é um dos assentamentos mais antigos da Grécia, com ocupação desde a Idade do Bronze por povos micênicos e depois pelos jônicos, grupos que formaram a base da civilização grega. O teatro da cidade é considerado um dos mais antigos já descobertos, com um formato irregular e bem diferente do estilo semicircular que veio depois. Ele chegou a receber cerca de 4.000 pessoas na época, e mesmo hoje ainda impressiona pela acústica que permite ouvir bem até das fileiras mais altas. Além de apresentações, neste lugar também aconteciam assembleias públicas e discussões da sociedade da época. Lavrion is the third biggest port of Attica. The first one, probably as you already know, is Piraeus. Then we have Rafina at the east of Attica, and then Lavrion. As was You can see the sea here. Where we are at the beach. Chegando no Cabo Sunião, você encontra o Templo de Poseidon. Construído no século V a.C., ele era dedicado ao deus do mar. O templo fica no alto de um penhasco com uma vista para o mar Egeu. Aqui, né? Que é o Templo de Poseidon. Foi construído em homenagem a Poseidon depois que ele perdeu a guerra com Atenas. Ele amaldiçoou a cidade de Atenas para meio que remediar a maldição que ele jogou sobre Atenas, que era não ter mais água doce na cidade de Atenas, ou seja, tinham poucos rios em Atenas, enfim, e parece que na época todos secaram. Isso foi o que a guia nos disse. Eles criaram esse templo aqui para homenageá-lo como forma de, enfim, de uma remediação. E fica no Cabo Sunião. Cabo Sunião, me corrija? Cabo Sunião. É. Fiquem com as imagens. O nome Mar Egeu vem de uma lenda grega antiga. Egeu era um rei e pai de Teseu, um herói famoso. Quando Teseu partiu para Creta para enfrentar o Minotauro, ele prometeu a Egeu que, se vencesse, colocaria velas brancas no barco na volta. Mas Teseu esqueceu e voltou com velas negras. Ao ver isso, Egeu achou que o filho tinha morrido e, tomado pela tristeza, pulou no mar. Desde então, o mar recebeu o seu nome, Mar Egeu. No nosso último dia, começamos pelo Templo de Hefesto. Ele fica dentro da antiga Ágora de Atenas e é um dos templos gregos mais bem preservados.
O templo de Hefesto é dedicado ao deus do fogo e da metalurgia, e lembra bastante o templo de Poseidon que visitamos no Cabo Sunião. Mas esse aqui está bem mais preservado, com várias colunas e até partes do teto original. Ele fica dentro da antiga Ágora de Atenas, que era basicamente o centro da vida pública na Grécia Antiga. Era ali que os cidadãos se reuniam para debater política, fazer comércio, participar de eventos e cerimônias religiosas. Viemos visitar tudo, mas principalmente o templo de Hefesto, que a gente aprendeu ontem no nosso passeio para o Cabo Sunião. Ele é gêmeo do templo de Poseidon, e gêmeo porque eles têm exatamente a mesma medida, o mesmo material, o mesmo tamanho, tudo era igual. E aí ele tá inteirinho, então dá para ter uma ideia de como era o templo de Poseidon lá do Cabo Sunião, igual a esse. Só que óbvio que o de lá teve mais erosão. É erosão, né, o nome? Lá teve mais erosão por estar muito Mármore e água do mar não se dão bem. Exato, porque tá muito próximo do mar. Aí ele tá intacto. E também porque eles trouxeram partes de lá para construir aqui. Os romanos reutilizaram algumas peças pedras? Não sei. Rochas, estrutura, para fazer parte das construções aqui da Ágora Romana. E aí tem várias coisas. Tem templo de Ares, a gente passou. Tem casas que eles usavam como parte estrutural. Tem um relógio de água ali atrás. Tem uma biblioteca maravilhosa ali, que eu não sei se fazia parte. Vamos descobrir. Além do templo, a Ágora tem várias ruínas importantes. Algumas estátuas preservadas e até um pequeno museu dentro da reconstituída estoa de Átolo, onde dá para ver objetos do dia a dia dos antigos atenienses, como moedas, cerâmicas e ferramentas também. Para fechar o dia, passamos rapidamente pela biblioteca de Adriano, que também estava com a entrada gratuita. E como estávamos ali por perto, aproveitamos para dar mais uma olhada na troca de guardas, mas agora durante o dia. Assim, pudemos ver com bem mais detalhes a cerimônia. Percebemos durante esses dias que Atenas é o berço das coisas atuais, não das antigas. Afinal, todas as pessoas e mentes brilhantes e criativas que ali estiveram deixaram seu legado que até os dias de hoje são possíveis de serem valorizados. Por exemplo, a sua série favorita que te faz rir em 30 minutos só existe porque alguém decidiu tirar uma onda da cara do Sócrates, 400 anos antes de Cristo. E assim nasceu a sátira. A sua forma de viver hoje, com direitos, deveres, leis que te protegem e igualam perante uma sociedade, existem porque em Atenas, em 508 a.C., esse modelo foi estabelecido. E terminamos nossos dias por essa cidade cheia de história, mitologia e surpresas a cada esquina com vontade de voltar. Se inscreva no canal para descobrir a próxima cidade. Vai na sombra!